Oi, gente, boa tarde. Sistema límbico, que eu vou falar aqui agora. Eu não sei porque o professor falou que ia ser um assunto curto, mas meu resumo não ficou curto, não. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. E são folhinhas com detalhe, né? Coisas com detalhe. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei das áreas de associações, que a gente tem 3 áreas de associação. Tem a área parieto-ocipitotemporal e tem a área pré-motora, mais a área do sistema límbico, correto? E nessa área do sistema límbico, eu vou até abrir aqui a coisa, eu havia falado com vocês a área límbica, né? Não a pré-motora, aliás, pré-frontal. A área límbica, ela está relacionada com o nosso comportamento, com a emoção, com a motivação. Então, basicamente, sobre o sistema límbico, é isso que eu vou falar aqui. Está relacionado também um pouco com a nossa memória, sabe? Então, olha só. Então, o sistema límbico, ele é um conjunto de estruturas que são responsáveis pela nossa emoção, pela nossa memória, por nossa motivação, por nossos comportamentos, sabe? E lembra que eu falei que a unidade funcional do rim é o néfron, a unidade funcional do sistema nervoso central é o neurônio. E qual que é a unidade funcional aqui no caso do sistema límbico? A unidade vai ser o hipotálamo. É o hipotálamo que transforma os estados emocionais que a gente tem em respostas corporais. Como assim? O que eu quero dizer falando isso? Por exemplo, estou, sei lá, tô me sentindo que eu tô em perigo. Eu sinto medo, é uma emoção que eu tenho. O hipotálamo, ele vai pegar esse medo e ele vai converter em resposta corporal. Então, no medo, eu tenho o quê? Taquicardia, eu tenho sudorese, sabe? Então, seria isso que o hipotálamo vai fazer. Então, o hipotálamo é ele que é o executador das emoções, ele vai controlar o sistema nervoso autônomo. Controlando o sistema nervoso autônomo, você vai controlar o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, e vai controlar o sistema endócrino, que vai ser no caso da liberação dos hormônios em si. Tanto que o hipotálamo, ele vai controlar a hipófise a liberar hormônios para serem estimulados lá em determinados órgãos, para ser estimulado lá na... e tudo mais, né? Enfim. Então, basicamente, o hipotálamo, o que ele vai fazer? Além de controlar, e quando a gente fala que ele controla o sistema nervoso autônomo e controla o sistema endócrino, que a gente chama sistema endócrino pela via da hipófise, tá? A gente fala que ele pega a emoção e transforma em uma reação física. Ele vai transformar os estados emocionais em uma resposta corporal. Então, o hipotálamo, que nem eu falei, ele está frequentemente associado a frequência cardíaca, sudorese, pupilas, fome, sede, comportamento sexual, agressividade, medo, que nem o exemplo que eu havia citado, e tudo mais, sabe? Outro exemplo aqui, assim, no caso do sexo, né? Desejo sexual, quando você lá no momento lá do prazer, as suas pupilas ficam dilatadas. Então, o prazer, que é a emoção, que é um sentimento que a gente tem, o hipotálamo, ele vai pegar esse prazer e vai convertendo na reação corporal de aumentar nossas pupilas, sabe? De aumentar a nossa frequência, ou melhor, de diminuir a nossa frequência cardíaca, né, depois do sexo. Dependendo depois, antes, enfim. Então, assim, o hipotálamo, ele recebe e envia sinais diretos para estruturas límbicas. Quais são as estruturas límbicas? Eu estou falando do sistema límbico. As estruturas límbicas que eu estou falando é a amígdala, o hipocampo e o córtex límbico, córtex límbico. A amígdala, em específico, ela tá mais relacionada, se eu não me engano, mais com a parte do sentimento mesmo. E o hipocampo seria mais memória, assim, ou é o contrário.
Então, o sistema límbico é a amígdala, hipocampo e córtex límbico. Então, o hipocampo ele vai receber e vai enviar sinais para essas estruturas. Como que é o córtex límbico? Olha só, o córtex límbico ele é um conjunto de áreas, tá? Que servem basicamente que ajuda a gente a sentir, entender e controlar as nossas emoções. Então, esse córtex límbico, acho que eu tô falando limpo, não é limpo, é córtex límbico. Esse córtex límbico, ele ajuda a sentir, entender e controlar as emoções. Assim como o nosso cérebro normal, tem áreas, né? É dividido em áreas, então cada área tem um nome, então é meio chatinho. Quais são áreas são essas? Primeira área, a área orbitofrontal, tá? Peraí que eu tô sublinhando aqui. Área orbitofrontal, giro subcaloso, ou se não, a área subgenual do cíngulo, tá? E não, tem mais. Giro do cíngulo também. Tem a área subgenual do cíngulo, ou giro subcaloso, e tem o giro do cíngulo. Tem o giro hipocampal, o giro para-hipocampal e o giro uncus. Aí eu vou falar a função de cada um deles. Vamos lá. A área orbitofrontal, ela é responsável basicamente pelo nosso controle emocional e social. O que ela faz? Essa área orbitofrontal, ela basicamente está relacionada com a avaliação das consequências. Então, o ato, por exemplo, antes da gente fazer uma determinada ação, a gente costuma pensar. Eu ontem mesmo estava pensando, se eu faltar hoje a aula de manhã, qual que é a minha consequência? Eu vou perder tanta falta? Será que eu vou poder faltar tal? Sabe, eu tava raciocinando assim, né? Vendo as consequências. Então, você prevendo que você prevê o que vai acontecer se você fizer algo. Avaliar os riscos e recompensas. Escolher o comportamento adequado para determinada situação. Quem vai fazer isso é justamente a área do sistema límbico, lá do córtex límbico, a área orbitofrontal, tá? Então, a área orbitofrontal, ela vai fazer a avaliação das consequências em si. Quando você tem uma lesão nessa área, o que acontece? Você vai ter impulsividade e perda do julgamento social. Mas entenda que a área orbitofrontal, avaliação das consequências. Eu acho que eu tô falando alto. Peraí que eu vou fechar minha janela. Pronto. Agora, o giro subcaloso, ou se não, a área subgenual do cíngulo. Nome chato, né? Giro subcaloso ou área subgenual do cíngulo. É uma região associada basicamente à tristeza profunda. Então, ela está constantemente relacionada à depressão em si. Essa área, esse giro subcaloso, ele está envolvido com os transtornos depressivos. Então, a área orbitofrontal associada com a avaliação das consequências. Giro subcaloso, ou se não a área subgenual do cíngulo, é a região associada à tristeza profunda, à regulação desse humor, né? Então, está envolvido com os processos depressivos. No giro do cíngulo, ele vai basicamente vai ter a emoção lá, ele vai transformar essa emoção agora em comportamento motor, sabe? Que seria basicamente o seguinte: quando você sente dor, você vai começar a prestar mais atenção. Quando você sente medo, você vai ter o ato de se proteger, você vai estar lá na defensiva. Então, seria basicamente isso. O conceito geral de sistema límbico é você, na verdade, do hipotálamo, né? O conceito do hipotálamo é pegar uma emoção e transformar ela numa resposta corporal. E a parte do córtex aqui que é relacionada a isso é a área do giro do cíngulo, né? Que vai pegar a emoção e já vai transformar em um comportamento motor. Então, integra a emoção com comportamento motor.
Está relacionado também com a sua atenção emocional e ajuda a decidir como você vai reagir a estímulos emocionais, que nem eu havia citado anteriormente. Então vamos lá, a área orbitofrontal está relacionada com o quê? Com a avaliação das consequências. Giro subcaloso, ou se não a área subcampal não, a área subgenual do símbolo está relacionada com a tristeza profunda e está associada a estados depressivos, né? Transtornos depressivos. Giro do símbolo está relacionado com você pegar a emoção e transformar em comportamento motor. Em 10 minutos eu fiz uma página. Se são 5 folhas, em 50 minutos eu termino isso daqui. E eu vou dividir. Parou no 33, eu corto e vou para outro vídeo. Aí tem agora falta o giro parahipocampal e o giro uncus. Esses que não havia citado, não, vou citar aqui agora. Os dois estão relacionados ao processo da memória. O giro parahipocampal, ele está na consolidação da memória. Então, você vai ter, vamos dizer que vai ter a formação da memória, sabe? Só que vai ser uma memória que vai depender do contexto, uma memória que vai depender da localização, sabe? Da localização espacial. Eu acredito que, por exemplo, eu acho, se é pelo que eu entendi aqui, você lembrar onde está determinado lugar, sua casa mesmo, quem vai trabalhar nesse quesito de memória, de localização, seria esse giro parahipocampal. O giro uncus, ele está relacionado com a memória do cheiro. Então, você sentiu aquele cheiro de frango. Como que você sabe que aquele cheiro é do frango? Porque você já havia sentido o cheiro do frango antes, isso ficou guardado na sua memória e você sabe que aquilo é cheiro do frango. Outra, um perfume, que nem o professor citou, o perfume do seu ex. A pessoa sente, você sabe assim, nossa, é o cheiro do meu ex, já fica puto, já fica com raiva, sabe? Então, o uncus seria isso. E o uncus, ele tem uma característica muito, assim, que eu diria curiosa, é porque ele está associado com uma coisa que a gente chama de aura olfativa. Pacientes que normalmente têm crises epilépticas, eles sabem muito bem quando vai ter uma crise epiléptica, quando ele sente um cheiro específico. Um sente cheiro ruim, outro, eu já ouvi falar que um paciente, ele sentia cheiro... Um sente cheiro de podridão, eu não lembro se era cheiro de chuva, cheiro de raio, de bateria, era alguma coisa assim esquisita que, a partir do momento que ele sentia o cheiro, já sabia, vou ter uma crise epiléptica agora. Então a gente chama isso de aura olfativa. Eu não sei como que isso funciona em relação ao trabalho com uncus, como que a epilepsia vai influenciar nisso, mas eu acho uma coisa muito interessante, sabe? Então, vamos lá, voltando. A área orbitofrontal está associada com a você analisar as consequências. A área giro subcaloso, ou se não a área subgenual do símbolo. Ela vai estar relacionada com a tristeza profunda, então está frequentemente associada com transtornos depressivos assim. Giro do símbolo está associado com o quesito, né, de você pegar uma emoção e transformar ela no comportamento social. Giro parahipocampal e giro uncus, os dois estão relacionados à memória. Giro parahipocampal está relacionado mais a esse quesito de localidade, do contexto assim de memória, sabe? E o uncus está associado com a memória olfativa. Voltando aqui, tive que responder os outros aqui, porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Mentira. Vamos lá, o sistema límbico. Novamente, quem compõe o sistema límbico? Amígdala, hipocampo e córtex límbico. O sistema límbico, ele precisa influenciar o corpo por meio da via troncoencefálico, tá? Ele precisa influenciar o corpo. No caso, influenciar o quê? Justamente, nas respostas corporais, seja elas motoras ou até mesmo como que é? Não é sentimental, não. Movimentos involuntários, né? Movimentos voluntários e involuntários, assim. Então, o sistema límbico, ele precisa influenciar o corpo e ele vai fazer isso por meio da via tronco. Só que existem vias específicas que fazem essa ponte.
dele influenciar no corpo em si mesmo. E as principais funções dessas vias é justamente regular as respostas autonômicas às emoções. Respostas autonômicas seriam aquelas que eu falei que você não controla: frequência cardíaca, frequência respiratória, sudorese, rubor, que é o vermelhidão e tudo mais, né? Então, qual que é a via que vai influenciar, que vai basicamente pegar qual que é a via que faz com que como que eu vou formular essa frase? Qual que é a via que vai fazer a função do sistema límbico, vamos dizer assim, né? É o feixe prosencefálico medial, FPM. Aqui, ó, eu até escrevi assim, ó: o sistema límbico precisa influenciar o corpo, via tronco, e existem vias específicas que fazem essa ponte. As principais funções dessa comunicação é regular respostas autonômicas às emoções, que eu havia citado: taquicardia no medo, frequência cardíaca aumentar, frequência respiratória aumentada, rubor, etc. Influenciar no comportamento motivado e conectar emoções a padrões de sobrevivência. Porque, olha só, vai ter uma parte aqui que eu vou explicar que o nosso sistema nervoso, o nosso sistema límbico, mais a parte relacionada ali do hipotálamo, ele está relacionado com nossos comportamentos de sobrevivência. Vou explicar isso mais pra frente, sabe? Então, assim, essa comunicação ocorre por diversas vias, mas a principal é o feixe prosencefálico medial. Então, esse feixe seria meio que a via por onde o nosso sistema límbico, assim, vai atuar. Nossa, não é complicado. Feixe prosencefálico medial, FPM. Então, vou falar um pouquinho, assim, melhor dele aqui, ó. O feixe prosencefálico medial, novamente, é a principal via de interação. Via de interação com o quê? Com o sistema límbico, com o hipotalâmico, principal via de integração límbico, hipotalâmico, tronco encefálico. Então, o sistema límbico vai atuar no hipotálamo, que atua no tronco encefálico, para que o nosso corpo responda às emoções adequadamente, né? Vamos dizer assim. Qual que é a função? Eu falei ela 500 mil vezes. Conectar as áreas límbicas. Quais são as áreas límbicas? Amígdala, córtex e hipotálamo. Então, conectar as áreas límbicas com o hipotálamo e o tronco encefálico. Aqui no slide fala que as áreas límbicas, além de ser a amígdala, o córtex límbico e tudo mais, e o hipotálamo, é a amígdala, septo, núcleo accumbens e o córtex límbico, etc. Então, conectar as áreas límbicas, mais o hipotálamo e o tronco encefálico. Essa é a função do feixe prosencefálico medial. Prosencefálico medial, isso. Função dele. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai regular os comportamentos motivados. O que seriam esses comportamentos motivados? Seria justamente os comportamentos de sobrevivência que a gente tem, sabe? Comportamentos de sobrevivência. Ana Clara, quais são esses comportamentos de sobrevivência? Alimentação, sede, desejo sexual, que é o ato de você se reproduzir, agressividade, né, por causa de proteção a si mesmo, mecanismos de recompensa, e entre outros, né, assim, né. Então, esse feixe prosencefálico medial, função: conectar as vias, as áreas límbicas no hipotálamo, mais tronco encefálico. E ele vai basicamente regular os comportamentos motivados, né? Vai regular, vai pegar a emoção e vai transformar em comportamento motor, autônomo, comportamento motor que você consegue fazer, controlar, e o outro que você não consegue controlar, que é a frequência cardíaca e tudo mais, que eu esqueci a palavra.
Então, olha só, então regula comportamentos motivados, que são comportamentos de sobrevivência, ó. Esses comportamentos motivados são comportamentos para garantir a sobrevivência, prazer ou proteção. Esse feixe prosencefálico é essencial para transformar um estado emocional em ação corporal. Nenhuma novidade até agora sobre como que o sistema límbico vai agir. Apenas esse novo aí que a gente sabe que ele vai agir por meio do feixe prosencefálico medial, FPM. Aí vamos agora falar mais específico agora do hipotálamo em si. Só pegar minha água, gente. Então, vamos lá. O hipotálamo, ele que a gente sabe que é ele que vai pegar as informações, as emoções e vai converter em ações comportamentais, né? Ações motoras assim. Então, o hipotálamo, ele conversa com o corpo inteiro, enviando e recebendo informações. Então, essa comunicação com o corpo inteiro acontece por meio de 3 direções principais, tá? Tem a comunicação descendente, que a gente fala comunicação para baixo, assim, né? No slide estava para baixo, só que para baixo, assim, eu diria meio feia a palavra, né? Então seria descendente, assim, né? Comunicações descendentes ou comunicações para baixo, né? Para baixo. Basicamente o quê? Ele vai começar nas áreas reticulares do tronco encefálico e depois ele vai para o sistema nervoso autônomo. Então, assim, o hipotálamo, ele vai mandar comandos para o tronco encefálico, que esse comando do tronco encefálico, ele vai passar para o sistema nervoso simpático e parasimpático, sabe? Então, essa comunicação descendente seria isso. Mas, falando especificamente, vai sair das áreas reticulares do tronco encefálico e vai para o sistema nervoso autônomo. Então, vai mandar comandos para o tronco encefálico e esse comando do tronco encefálico ele vai para o sistema nervoso parasimpático e simpático. Então, a primeira comunicação que a gente tem, lembrando que são 3, é a comunicação descendente ou comunicação para baixo, tá? Além do mais, tá? Além dele fazer isso, serve essa comunicação descendente para baixo, ela serve para controlar funções automáticas do corpo, né? Como batimentos, como pressão arterial, como a respiração, etc. Se a gente tem a comunicação descendente, que é para baixo, obviamente vai ter a comunicação ascendente, que é para cima, né? Que essa vai ser para o tálamo anterior e para o córtex límbico. Então, o hipotálamo, ele envia informações para o tálamo anterior e do tálamo anterior vai para o córtex límbico, sabe? E olha só, o hipotálamo, ele envia sinais para as regiões do cérebro que interpretam a emoção, modulam o humor e integram as emoções com o pensamento. Comunicações descendentes da área reticular do tronco encefálico, o hipotálamo, já ia falar hipocampo. O hipotálamo, ele... Ai, agora me ouve. Pera aí, gente. Nossa, eu tinha feito uma confusão aqui. Eu achei que eu tava falando do hipocampo. Não, mas era o hipotálamo mesmo. Tá, o hipotálamo, ele envia sinais para a área reticular do tronco encefálico e essa envia sinais para o sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Isso nas comunicações descendentes, comunicações para baixo. Nas comunicações ascendentes, para cima, o hipotálamo ele vai enviar informações para o tálamo anterior e essas informações do tálamo anterior vai para o córtex límbico. E a outra via, a terceira via que a gente tem é a via C. Só que antes dessa via, existe, como que tem essa via ascendente e descendente, ela vai funcionar meio que como uma via do sistema de mão dupla, né? Por que é mão dupla? Porque o hipotálamo, ele também recebe informações dessa área. Então, assim, por exemplo, eu falei que vai vir informações, o hipotálamo manda informações para o tronco encefálico e do tronco encefálico vai para o sistema nervoso autônomo. O tronco encefálico também pode enviar informações para
para o hipotálamo em si, sabe? Acredito eu que seria isso. E a mesma coisa funciona com o tálamo, né? O tálamo, o córtex límbico, também pode enviar informações pro hipotálamo. Tanto que teve uma hora que eu falei isso aqui, na seguinte frase, ó. Cadê? Eu queria achar aqui, calma aí. Aqui, ó. O hipotálamo, ele recebe e envia sinais diretos para as estruturas límbicas, sabe? Então, ó. Porque é mão dupla, porque o hipotálamo também recebe essas informações dessas áreas. Então, ele recebe informações, ele recebe emoções da amígdala, do cíngulo, ele recebe contexto e pensamento do córtex límbico, ele recebe percepção sensorial do tálamo, sabe? Então, por isso que é via mão dupla, assim. E a outra via pelo qual o hipotálamo ele vai se comunicar com o corpo inteiro é a via do infundíbulo, né? Essa via do infundíbulo, ela que vai controlar a hipófise, a glândula pituitária, né? Assim. Porque, então, se ela vai controlar a hipófise, essa área do infundíbulo está relacionada com o sistema endócrino, né? Então, assim, a hipófise anterior, tá, gente? Então, o hipotálamo ele controla a liberação de hormônios como o ACTH, o TSH, o LH, o FSH, o GH, que é o hormônio do crescimento, a prolactina, que é aquele hormônio responsável pela produção do leite, o ADH, que é o hormônio antidiurético, a ocitocina, que é o hormônio responsável pela contração uterina e pela ejeção do leite. O ACTH, nossa, eu sempre esqueço, cara. Ele é um hormônio, acho que corticotrófico. TSH é o hormônio que vai estimular a tireoide, né? A liberar o TRH. Ou é o contrário? Tireoestimulante. O contrário, não lembro. E o LH e o FSH são aqueles hormônios relacionados com a fase menstrual, com a gravidez, etc, né? Então, assim, o hipotálamo, ele vai controlar a liberação do hormônio, está relacionado com o sistema endócrino, por meio dessa área que é o infundíbulo, né? Por meio dessa via. Lembrando, são 3 vias, então. Via descendente ou para baixo, que é a via que vai sair da rede reticular do tronco cefálico e vai para o sistema nervoso autônomo. A via ascendente, ou se não via para cima, né? Que vai do tálamo anterior para o córtex límbico. E essa via infundíbulo que está relacionada com o sistema endócrino, né? Com a liberação dos hormônios por meio da hipófise anterior. Ou seja, com determinada emoção vai fazer a liberação desses hormônios. Eu queria, não sei pegar um exemplo, eu queria dar um exemplo, mas eu não pensei em pensar em nenhum exemplo aqui. Quais são as funções do hipotálamo? Ele vai estar relacionado, eu vou explicar cada uma, tá? Então, isso aqui é importante. Ele vai estar relacionado com a regulação cardiovascular, regulação da temperatura corporal, regulação da água corporal, regulação da contração uterina, regulação gastrointestinal e da alimentação e a regulação da hipófise anterior com a liberação desses hormônios, sabe? Aí vai faltar 1, 2, 3, 4. Falta 4 folhas, gente. Tá acabando. 4 folhas. 4 de 6. Foi só 2 folhas até agora. Vou dar uma pausa aqui pra minha mente acalmar um pouco, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Dá uma pausa em vocês também. Beijos. Então vamos lá, Funções do hipotálamo no quesito de regulação cardiovascular. O hipotálamo possui a região posterior e lateral. A região posterior e lateral, elas vão aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, tá? Já a área pré-óptica, lá do hipotálamo, vai diminuir a frequência arterial e a pressão arterial e a frequência cardíaca, no caso. Então, regulação cardiovascular. O hipotálamo lateral e o hipotálamo posterior aumenta a frequência e aumenta a pressão arterial.
A área óptica, a área pré-óptica vai diminuir a frequência arterial, frequência cardíaca e a pressão arterial. É chatinho, né? É muito nome. Agora, regulação da temperatura corporal, como funciona? A área pré-óptica é o principal termostato, vamos dizer assim, do corpo. Por quê? Quando a temperatura sobe, vai ativar o mecanismo de perda de calor, que é a sudorese e a vasodilatação, essa área pré-óptica. E quando a temperatura cai, ativa o mecanismo de conservação de calor. Então, vai causar tremores, vai ter vasoconstrição. Então, quem vai fazer basicamente isso vai ser essa área pré-óptica. Temperatura aumentou, vai ativar o mecanismo para diminuir o calor, que é a sudorese e vasodilatação. Temperatura caiu, vai ativar mecanismos que vai preservar a conservação de calor, que é o tremor e a vasoconstrição, né? Quem vai fazer essa regulação de temperatura é justamente essa área pré-óptica. Então, regulação cardiovascular, hipotálamo posterior e lateral aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. A área pré-óptica já vai diminuir isso. A área pré-óptica como reguladora de temperatura. Aumentou a temperatura, ela vai ativar mecanismos para diminuir a temperatura. Vasodilatação e sudorese. Temperatura caiu, vai ativar mecanismos que vão conservar a temperatura e tentar aumentar a temperatura. Tremor e vasoconstrição. Vou cortar aqui em parte 1 para não ficar cansativo, tá? E na parte 2 eu vou falar 1, 2, 3. Na parte 3 falta só 3 folhas, é capaz de ser até mais rápido. Então, gente, um beijo, até a parte 2.